noite é dos adultos e como que a gente deve calcular o início do ritual de boa noite. É muito comum que a gente queira colocar os bebês no nosso ritmo, então no ritmo da família. É muito comum que a gente queira que acompanhe realmente os horários dos adultos, mas eu sempre trago como é importante que o sono de bebês e crianças sejam sonos cedo, que começa cedo, que termina cedo. E não é uma questão de trazer dificuldade para a vida da mãe. Então já é difícil ser mãe, eu ainda preciso colocar para dormir cedo, exige muito de mim. Não é só uma questão de querer trazer uma maternidade perfeita, não. Mas o dormir cedo e o acordar cedo está diretamente ligado à saúde do bebê. Os bebês, eles precisam dormir cedo porque o sono desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, mental e emocional deles. Dentro dessa necessidade de dormir cedo, vem também as questões de liberação hormonal. Nós temos picos de liberação hormonal de sono noturno e temos picos de liberação hormonal de hormônios como cortisol, hormônio de estresse, que a gente usa pro dia a dia. Esse pico de hormônio noturno, ele vai acontecer por volta das 19 até as 21 horas. Se eu coloco o meu bebê para dormir depois desse momento das 21, ele perde todo esse ápice de produção hormonal. Se o meu bebê já está dormindo antes das 19, por exemplo, ele consegue entrar no embalo e pegar todo esse pico de produção hormonal. Dentro dessa produção hormonal, nós temos crescimento e desenvolvimento. Então, os hormônios de crescimento são liberados, contribuindo para que esse desenvolvimento saudável de tecidos, de órgãos dos seus bebês aconteçam. Nós temos a consolidação da memória. E o sono, ele desempenha um papel crucial, importantíssimo nessa questão. Eu sempre falo que é à noite que a mágica acontece. Então, tudo que o seu bebê aprendeu durante o dia, ele vai consolidar na memória à noite. Então, precisa estar dentro de um horário em que nós tenhamos o máximo desse trabalho acontecendo. Nós temos a regulação hormonal, emocional, então o sono ele ajuda o bebê a regular as emoções, contribuindo para quê? Um comportamento mais equilibrado, menos irritabilidade, menos frustração. Um outro ponto importantíssimo que acontece nessa primeira porção da noite é o fortalecimento do sistema imunológico. É durante o sono que o corpo vai produzir citocina e outros componentes do sistema imunológico. Isso vai fortalecer o quê? A capacidade do seu bebê em combater infecções, doenças. Um dos pontos que eu também acho mais incrível que acontece, e é por isso que eu sempre digo que a noite é mágica, o sono noturno é mágico, é o crescimento do cérebro. Ele vai acontecer também nessa primeira porção da noite. E o sono, ele vai desempenhar um papel fundamental nesse desenvolvimento, principalmente nas formações de novas conexões neurais e no processo de informação. Não é à noite que ele memoriza tudo? Não é à noite que vai acontecendo essa construção de etapas? Então não adianta de nada o seu bebê aprender, de nada não, né? Mas não adianta durante o dia o seu bebê aprender tudo, você ensina, faz atividades sensoriais e à noite seu bebê não dorme bem, dorme extremamente tarde, vai dormir super irritado, vai. Esse processo de memorização, de aprendizado, de criação de novas sinapses não acontecendo de forma correta, não vai trazer o resultado esperado. E o último ponto que também acontece nessa noite mágica é a questão da regulação do metabolismo do seu bebê, tá? Então, o sono adequado, ele vai ajudar no crescimento, no ganho de peso, nessa regulação. Então, bebês que dormem bem, eles têm um crescimento saudável, um equilíbrio saudável. Alguns bebês que não dormem bem, eles podem, inclusive, ter distúrbios alimentares. Então, é um bebê que come pouco, ganha pouco peso, ou, pelo contrário, é um bebê extremamente irritado, ansioso e ganha muito peso por conta disso. Então, dormir cedo é importante para os bebês e os bebês têm necessidades de sono. E dentro desse sono, a gente vai ter aí essas regulações específicas. Então, precisa acontecer.
Depois dessa introdução aqui, que eu espero que vocês tenham entendido, que eu consiga ter passado para vocês a importância do dormir cedo, tá? Vamos bater aqui na frase de que a noite é para os adultos. Dia é para bebê e criança. Ah, eu nunca mais vou poder sair com meu filho, eu nunca mais vou poder ir para um restaurante, nada com meu filho para uma festa? É claro que pode. Dias atípicos vão acontecer. Uma festa que começou mais tarde, uma data especial que vai começar mais tarde, um restaurante que vocês querem e só funciona no horário de janta e não tem com quem deixar o bebê? Ok. O que não pode é todo dia, todo final de semana, sempre ter essa pegada de o bebê acompanha o ritmo dos pais. Eu sempre falo que durante o dia é onde vocês devem aproveitar o bebê de vocês. Então vocês vão para parque, sai para almoçar, vai para casa de família, vai para casa de amigos, gasta energia. Durante o dia é onde a gente faz muito brincadeira, essa troca de energia boa com os nossos filhos, a gente faz rir muito. Tudo isso é durante o dia. Quando for o horário da noite, dentro de uma possibilidade normal, priorize para que vocês estejam em casa respeitando esse ritual de boa noite do bebê. Então, a gente já saiu, já passeei, já aproveitamos o nosso bebê, o nosso momento de família. Deu o horário, volta para casa. Esteja em casa no ritual de boa noite, para que você possa dar o banho no seu bebê tranquilamente, para que você possa diminuir os estímulos do ambiente. Então, dentro da minha casa, eu tenho controle da luz, eu tenho controle dos sons. Na rua, eu não tenho. No shopping eu não tenho, na igreja eu não tenho. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado, essa atenção para esse momento. Então em casa eu já consigo fazer atividade de desaceleração dentro de casa, já dentro do quartinho, no berço ou na cama do meu bebê. Fora de casa eu não tenho esse controle. Então é muito importante que durante a necessidade do bebê do ritual de boa noite, eu consiga ofertar todas as qualidades que esse ritual precisa ter. Então, o marco, as características de um bom ritual de boa noite não são diminuição de luz e a diminuição de estímulos sonoros? Como é que eu vou trazer um bom ritual de boa noite para o meu filho se eu não consigo ofertar esses pontos? Mas, novamente, eu nunca mais vou poder sair? Vai! Quando a gente sai de casa com os nossos filhos e é um horário de ritual de boa noite, tem como a gente tentar fazer da melhor forma possível não estando em casa. Então eu posso iniciar o ritual de boa noite em casa. Então eu já dou o banho, eu já amamento, eu coloco uma roupinha que seja bonita para sair, mas confortável para dormir, e eu já saio de casa com meu bebê. Pronto, o ritual tá feito. Se ele dormir no carro, se ele chegar no evento, no lugar para onde eu vou dormindo, eu vou emendar esse sono, eu não vou acordar. Eu não vou deixar as pessoas ficarem querendo pegá-lo ou vendo. Eu cubro o carrinho para diminuir os estímulos de fora e também para que as pessoas não fiquem em cima do bebê. Eu coloco um ruído branco dentro do carrinho, tá? E aí eu vou tentando da melhor maneira possível. Caso meu bebê ele embale num sono na ida, mas chegou no local e ele acordou, não tem o que fazer, não se desesperem, é muito estímulo, pode ficar mais bravo? Pode ficar mais chorão? Pode. E faz parte, nós precisamos entender que quem colocou o bebê nessa situação fomos nós. Então agora a gente tem que lidar com isso. Ah, meu bebê foi pro lugar, chegou lá, acordou, foi acordado e ficou super bem, comunicativo, brincando com todo mundo e voltou dormindo. Você já fez o ritual de boa noite. Chegou em casa, vai direto para sono, vai direto pro berço, vai direto pro carrinho, vai direto pra cama compartilhada. E aí, qualquer despertar que venha a ter depois disso vai ser considerado como despertar noturno. Já é sono noturno. Então, eu não vou mais continuar tentando fazer com que o meu bebê... Não, já inicia sono noturno. Então, existem as formas. Quebrar rotina faz bem para todo mundo. Então, por exemplo, se ir para a igreja me faz bem emocionalmente, mesmo que eu quebre a rotina do meu bebê uma vez ou outra, tudo bem. O meu emocional tá tão bom, tão equilibrado, eu tô tão em paz, que sair da rotina e quebrar esse ritual de boa noite de hoje é o mínimo. Porque eu tô tão bem, que eu tô tão com paciência, me fez tão bem essa saída,
que eu consigo passar isso pro meu bebê. E tá tudo bem, o nosso emocional é extremamente importante. Ai, faz tanto tempo que eu tô em casa, eu tô cansada, eu só queria sair. Peguei meu marido e saímos, levamos o bebê. Você ficou bem? Você tá feliz? Quando você volta, você tá muito mais feliz, humorada, calma para lidar com o seu bebê. Então aquela saída foi bem. Quebrar a rotina faz bem para todo mundo, desde que seja de forma atípica. Então não é todo dia eu gosto de sair, todo dia eu vou para a igreja, todo dia. Não, a vida mudou. E a gente precisa ter a noção de responsabilidade. Eu tinha essa liberdade de sair em qualquer horário da noite, marcar tudo que é evento para noite, encontro para noite, antes de ter um bebê. Hoje eu tenho um bebê, então eu preciso ter essa ciência de que a vida mudou e eu tenho responsabilidades. Como que a gente vai calcular um horário para início de sono noturno? Quando a gente pensa no tempo em que o nosso bebê costuma ficar acordado, bem, a gente vai calcular o início de ritual de boa noite contando o tempo que o meu bebê ainda está bem. Exemplo, se o meu bebê é um bebezinho é mais novinho ainda, tem lá os seus menos de 3 meses, e aí eu vou calcular o início do ritual de boa noite. Se o meu bebê ele aguenta ficar 1 hora acordado, como é que eu calculo esse ritual de boa noite? Dentro dessa 1 hora que o meu bebê fica acordado, eu preciso iniciar o ritual, dar o banho, amamentar, desacelerar. E no final dessa 1 hora, o meu bebê precisa estar dormindo. Ele não aguenta ficar mais de 1 hora. Então não adianta eu querer que ele fique 2 horas acordado. Então 1 hora acordado brincando. E aí eu inicio o ritual de boa noite, que aí fica mais 1 hora. Deu 2 horas acordado. No meio do processo, meu bebê já tá bravo, já tá irritado, não quer mais participar. Quer dizer que o tempo de ritual foi muito longo. O tempo do bebê acordado foi muito longo. Então, eu vou sempre calculando dessa forma. Para que à noite eu tenha uma oportunidade do meu bebê dormir mais tempo, ele precisa ter uma pressão de sono maior. Então, o último momento acordado do seu bebê no dia, ele sempre vai ser maior do que os outros momentos acordados. Então, se o seu bebê, durante o dia, entre uma soneca e outra, ele fica acordado o tempo de 1 hora, para sono noturno você pode deixar 1 hora e 20. Esses 20 minutinhos a mais é o que vai gerar uma maior pressão de sono e aí o seu bebê consegue ter pressão para a noite toda. Se o meu bebê ele fica 2 horas acordado durante o dia, entre uma soneca e outra, eu vou trabalhar à noite com um tempo de 2 horas e 10, 2 horas e 20, 2 horas e 30 acordado antes de iniciar o sono noturno. Ah, como é que eu vou saber se eu tenho que deixar 2 horas e 10, 2 horas e 20 ou 2 horas e 30 acordado? Testando? Então hoje eu vou deixar 2 horas e 10. Foi melhor, não chorou, meu bebê estava super colaborativo, feliz, dormiu bem, foi fácil. Excelente. Amanhã tenta 2 horas e 15, 2 horas e 20. Foi muito tranquilo. Meu bebê aceitou, dormiu bem, dormiu mais tempo, porque aparentemente ele estava com mais pressão de sono, mais cansadinho. Ótimo. No próximo dia, tenta 2 horas e 30. Não deu certo. Deixá-lo 2 horas e 30 antes de dormir, sono noturno, durante o ritual ele estava bravo, ele estava irritado, não queria fazer nada, estava morrendo de sono, muito tempo acordado. Volta lá pro horário que tinha dado certo, 2 horas e 20, 2 horas e 20. O tempo, então, durante o tempo acordado, antes de iniciar o sono noturno, ele sempre vai ser maior. Um exemplo, uma criança que já faz uma soneca única, normalmente ele vai ter um tempo acordado até a soneca única de 5 horas, 4 horas, 5 horas de sono, faz a soneca e depois para sono noturno. Esse período que ele acorda da soneca até o sono noturno vai ser mais longo. Então, se ele ficou 4 horas acordado até a primeira soneca, esse período ele vai ficar aí umas 5 horas, umas 6 horas, até iniciar o sono noturno. Então, como calcular o início
do ritual de boa noite. Eu preciso contar que dentro do tempo de ritual, então enquanto está rolando o meu ritual, eu estou contabilizando o tempo acordado do bebê. Se o meu filho vai ficar 5 horas acordado até o sono noturno, e o ritual ele vai ter a duração aí contando banho, alimentação, contando desaceleração, tempo de 1 hora. Se o meu filho vai ficar 5 horas acordado até o sono noturno, quando for lá, faltando 1 hora, então ele ficou 4 horas, faltando 1 hora para completar esse tempo acordado, eu inicio o ritual de boa noite. Porque ao final das 5 horas, o meu bebê tá dormindo. Se acontece, então, meu bebê ele fica acordado 2 horas. Ele fica acordado 1 hora e meia. Eu vou deixar ele acordado 2 horas antes de sono noturno. Se a gente já sabe que o ritual de boa noite vai ter uma duração média de 1 hora, então é 1 hora acordado, na outra hora eu já inicio o ritual de boa noite. Por quê? Ao completar as 2 horas, 1 hora brincando, 1 hora de ritual, o meu bebê tá pronto para dormir. Então a gente vai sempre calcular dentro do ritual de boa noite tempo que o bebê precisa ficar acordado máximo. Se durante o ritual meu bebê tá bravo, irritado, significa que eu já passei do tempo que ele aguenta ficar acordado. E aí eu tenho um bebê cheio de cortisol, estressado, bravo, nada colaborativo, e aí não adianta, eu preciso focar no relaxamento antes de pensar se ele vai dormir com autonomia, se ele vai dormir que hora, não adianta. Eu trabalho relaxamento e aí sim depois eu vou para as etapas de cama, de autonomia de sono e tudo mais. Caso aconteça de o dia correu certinho, então fez a soneca certinho, o tempo fez certinho, vou começar o ritual de sono no momento certinho, excelente. É um dia em que as coisas aconteceram de acordo com a rotina, com o programado, e nesse dia você não vai precisar gastar energia pensando em como precisa ser ajustado. É só viver aquele dia. É só viver a calmaria de uma rotina que deu certo, de um bebê colaborativo, de uma mãe que o emocional estava incrível e tudo fluiu perfeitamente. Nos dias em que meu bebê não faz uma soneca ou fez uma soneca super curta, acordou dessa soneca muito cedo, aí eu vou trazer para aquela ideia. O meu bebê, ele não pode ficar muito tempo acordado além do que ele aguenta. Então, como que eu faço se o tempo vai ficar maior, o tempo dele acordado? Eu inicio o ritual de boa noite mais cedo. A partir das 17h30 já está liberado para acontecer. Então eu vou sempre calcular isso. Eu devo fazer mais uma soneca? Ou dar o tempo certinho para eu já iniciar um ritual de boa noite a partir das 17h30? E aí a gente começa a pensar em sono. Meu filho hoje acabou fazendo uma soneca, porém essa soneca aconteceu mais tarde. Ou essa soneca, ela aconteceu, acabou que essa soneca aconteceu mais tarde e não tive muito controle com isso. O que que eu faço? Eu vou calcular a média que o meu filho fica acordado e aí eu consigo entender que naquele dia eu vou iniciar o ritual de boa noite mais tarde. Então, vamos lá. O meu filho tem por exemplo, o meu filho tem 5 meses, 7 meses. Um horário para uma criança com essa idade, limite para acordar e não ultrapassar lá o horário de 21 horas para iniciar o sono noturno, seria por volta das 17 horas. Se essa soneca acontece mais cedo, então, por exemplo, meu bebê fez uma soneca, um cochilo, por volta ali das 15 horas, acordou às 15h40. Ótimo, nesse dia você pode iniciar o ritual às 18 horas. Vai dar esse tempo bom para o seu bebê de pressão de sono. 18 horas começa o ritual e sono noturno, como vocês já estão acostumadas. Mas se o meu bebê fez uma soneca, um cochilo, demorou para começar o cochilo e hoje ele acordou às 17 horas. Adianta começar o ritual às 18 porque está na rotina? Não. Se eu pegar um bebê que fica 3 horas acordado, acordou às 17, se eu começar o ritual às 18,
Contando que vai ter 1 hora de ritual, às 19 horas, esse bebê vai ter ficado acordado apenas 2 horas. É um bebê que fica 3 horas acordado para ter expressão de sono suficiente. Mesmo que durma, será que vai ter pressão para continuar a noite inteira? Será que vai ser um bebê que vai acordar muito cedo lá no outro dia? Possivelmente. Ou que vai ter mais despertares? Possivelmente, porque não teve pressão de sono suficiente para sustentar a noite inteira de sono. Então, se o meu bebê fica acordado média de 3 horas, lembrando que a última porção do dia é sempre maior. Então, já considerando que com uma porção maior meu bebê fica acordado 3 horas, se ele acordou às 17, que hora ele precisa estar dormindo? Às 20. Então, ele acordou às 5, ele fica 3 horas acordado. Eu sei que às 8 ele precisa estar dormindo. Se às 8 ele precisa estar dormindo e o ritual de boa noite tem a duração média de 1 hora, que hora que eu vou começar o ritual? Às 19, às 7. Então, ó, meu bebê acordou às 5, ele precisa dormir às 8, estar dormindo, porque ele aguenta ficar 3 horas confortável acordado. E como o ritual tem a duração de 1 hora, eu sei que eu preciso começar o meu ritual às 19, às 7 da noite. E aí a gente vai encaixando. Por exemplo, um bebê que faz uma soneca única. Essa soneca única vai acontecer por volta aí do meio-dia até a 1. Se um dia normal, seu bebê fez uma soneca boa, ele dormiu certinho essa soneca meio-dia, 1 da tarde, 6 horas depois, ele vai conseguir iniciar muito bem o ritual de boa noite dele às 18 horas. Porque, ó, fez a soneca perfeita, acordou, tem até 6 horas aí de pressão de sono acumulada para as 18 horas, ó, começar o ritual de boa noite. Um dia perfeito. Mas e se o bendito do meu bebê, que faz só uma soneca, nesse dia a gente saiu, teve estímulo, e aí ele foi dormir mais tarde. Acordou mais tarde. O limite para um bebê que faz a soneca única é acordar aí no máximo às 15h30. 15h30. Se por acaso meu bebê acordou às 15, vamos contar às 15 fica mais fácil para fazer cálculo. 15, ele fica 6 horas acordado para ter uma boa pressão de sono noturno. Então vamos lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó, 21 é o limite. Então 6 horas, o meu bebê precisa estar dormindo às 21. Contando que é 1 hora de ritual de boa noite, às 20 horas eu preciso começar esse ritual. Viu como bate no limite das coisas? É por isso que eu, como mãe de um bebê que faz soneca única, não posso deixar o meu filho começar a dormir às 16 horas. Começar a dormir às 17. E quando acontece? Quando acontece é a dificuldade. É difícil, a gente não quer porque atrapalha muito. Se o meu filho, que precisa ficar 6 horas acordado de pressão de sono para dormir bem, começa uma soneca às 17, que hora que vai ter sono para sono noturno? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas o meu bebê vai estar pronto para dormir novamente. Já perdeu todo o ápice de hormônio, já passou por um processo que é de sobrevivência, que o nosso corpo identifica que não dormiu às 21, a gente entra em alerta. Então é aquela criança que tá 23 horas botando fogo, correndo, ativa e do nada fica irritada. Bagunça muito. Então, tem muitos vídeos brincando sobre isso, né? Quando eu volto do trabalho, não posso deixar o meu filho dormir porque é 17 horas, 16 horas. Por isso, porque a partir do momento em que seu bebê dorme num horário em que não cabe o tempo que ele precisa ter de pressão de sono, putz, é um dia que a gente vai ter bagunça no sono. Acontece? Acontece. Então, eu vou viajar com meu bebê, peguei estrada e ele dormiu. Gente, acontece, tá? É, e aí, nesse dia, a gente lida com aquele dia. Assim que possível, a gente já começa a retomar a rotina novamente. É por isso que precisamos pensar em sono. Eu, quando saio com meu filho hoje, ele não faz mais soneca única, ele não faz mais soneca.
Mas entrou no carro, ele dorme. Então não adianta eu querer sair com o Vitor no horário das 16, das 17, principalmente se for um caminho mais longo, porque ele vai dormir e aí vai atrapalhar todo o roteiro. O Vitor, ele não faz mais soneca, então o tempo acordado dele é de 12 horas. Se ele dorme às 17, que hora que eu vou começar esse sono noturno? Vou contar 12 horas para começar o sono noturno? Vocês conseguem entender como a gente precisa pensar em sono? Então, é por isso que quanto mais novinho o bebê, mais tarde essas sonecas podem durar. Então, o bebê de até 3 meses, ele pode acordar às 18 horas. E às 18 horas eu já inicio o ritual de boa noite. Um bebê de 4 meses, eu já não posso deixar ele dormir até às 18 horas. O melhor cenário seria até umas 5 horas, até umas 5 horas, umas 17 horas. Por quê? Depois eu tenho mais 2 horas e meia para trabalhar ritual de boa noite, tempo acordado, sem passar o limite das 21. Deu para entender? Quando que se torna natural esse pensamento em sono? Maísa, você sabe muito como é que eu vou pensar nisso com o meu bebê? É todo dia fazendo. Então, todo dia prestando atenção a horários, todo dia evitando de passar das 21 horas para o seu bebê estar dormindo. De tanto fazer, de tanto pensar em sono, se torna natural o processo para nós. E é aí, quando o processo se torna natural para nós e para o nosso bebê, que nós podemos falar que conquistamos um condicionamento de sono. Então já está todo mundo tão natural, já tá tudo tão fácil. Meu bebê já fica aquele tempo, eu inicio o ritual, ele já identifica, ele já dorme. E aí a gente consegue chegar no ápice que desejamos de sono. Mas é com repetição, é com aprendizado, é fazendo ajustes. Putz, percebi que dormi tal horário, nossa, quebra a rotina aqui em casa. E aí a gente vai trabalhando esses pontos. O limite que o seu bebê pode iniciar o sono é antes das 21, por conta de toda aquela regulação hormonal que eu avisei vocês no começo da live. Então a gente sempre vai programar para que esse sono aconteça dentro desse limite. Mas hoje o meu bebê dormiu às 18. Ok. Ele sempre dorme às 18. Ok, ok. Hoje saímos da rotina e ele dormiu às 20h30. Tem problema? Não. Saiu da rotina e ainda está dentro daquele momento de liberação de ápice hormonal. Tá tudo certo. Hoje saímos da rotina e o meu bebê dormiu às 22, 23, à meia-noite. Tem problema? Não. Saiu uma vez? É isso? Foi uma vez, um dia típico? Não vai desregular, não é hoje que o cérebro do seu bebê vai reduzir de tamanho. Não é, gente. A gente precisa ter uma constância de qualidade para que, quando aconteça dias atípicos, a gente não sofra com isso. Então, a gente tem uma constância para que, quando seja necessário o luxo de sair da rotina, não atrapalhe nada. Mas essa constância precisa acontecer. Se hoje meu bebê dorme às 18, amanhã ele dorme às 20, no outro dia ele dorme às 17, no outro dia ele dorme às 21, no outro dia ele dorme meia-noite, no outro dia ele nem dorme, não tá bom. Não tá bom, não tá saudável e com certeza está prejudicando saúde e desenvolvimento do seu bebê. Então a gente sempre precisa ficar atenta a esse ponto. Meninas aqui do Instagram, vou encerrar com vocês e vou dar continuidade às meninas aqui do VIP. Um beijo, até a próxima!